Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. Nesse canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola e o meu nome é Laura Malage. Eu sou estudante de agronomia da turma de energia para agricultura e hoje eu trago para vocês esse vídeo referente às leis de Ohm, assim como sua importância, interpretação e aplicações. O vídeo está organizado com uma primeira introdução bem breve, mas histórica, posteriormente uma introdução ao assunto dos resistores para poder contextualizar, e em seguida a primeira e a segunda lei de Ohm, e para finalizar, alguns exercícios de aplicação prática sobre o assunto. O físico e matemático Georg Simon Ohm nasceu em Erlangen, na Baviera, no sudeste da Alemanha, no dia 16 de março de 1787. Ele formulou as conhecidas leis de Ohm, conceituando o que é resistência elétrica. Para falar sobre esse assunto, vamos começar inicialmente falando um pouco sobre o que são resistores. Nos sistemas, a passagem de energia elétrica para calor está comumente associada com perca de energia, mas não no caso do resistor, porque a função primordial dele é transformar a energia elétrica em energia térmica. Esse dispositivo ele pode apresentar diferentes formatos e composições de materiais, mas essa é a principal função dele, e ele pode ser encontrado em dispositivos como ferro de passar roupa ou chuveiro elétrico e também nas lâmpadas incandescentes. Bom, esses dispositivos eles apresentam uma certa resistência elétrica, também chamado de R, que é uma medida de oposição ao movimento dos portadores de carga. Ou seja, a resistência elétrica ela representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentar através do condutor. E quanto maior for essa dificuldade dos portadores se movimentarem, maior vai ser a resistência do condutor. Dessa forma, a gente pode dividir de duas formas, os condutores ideais ou os isolantes ideais. O condutor ideal ele é aquele que, numa situação, os portadores de carga existentes no condutor não encontraram nenhuma oposição para o movimento. Então, a gente pode dizer que a resistência elétrica do condutor é nula, o que significa dizer que existe alta mobilidade nos portadores de carga. Já numa situação de um isolante ideal, seria como se os portadores de carga existentes fossem praticamente fixos, ou seja, sem nenhuma mobilidade. Então, a gente diz que, nesse caso, a resistência elétrica ela é infinita. Então, para descobrir a resistência elétrica, nós consideramos que um condutor está submetido a uma diferença de potencial, né, uma DDP, no qual se estabelece uma corrente elétrica. Então, sendo U essa diferença de potencial aplicada nos extremos do resistor e I a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Então, nós temos a resistência elétrica R dada como U sobre I. E no Sistema Internacional de Unidades, o SI, a DDP é dada em volt e a intensidade da corrente elétrica é dada em ampere. E a resistência ela é em volt sobre ampere, que recebeu o nome de Ohm em homenagem ao físico germânico Georg Simon Ohm, que em 1827 estabeleceu essa relação entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica em um condutor, conhecido como a lei de Ohm. E com base em alguns experimentos, Ohm ele verificou que em determinados tipos de condutores, principalmente nos metálicos, a razão entre a DDP aplicada e a intensidade da corrente elétrica era sempre a mesma. Ou seja, a resistência elétrica de um condutor ela permanecia constante com a variação da DDP aplicada. E então condutores que se comportavam desse modo, eles foram denominados como condutores ômicos. E a gente pode dizer que esses condutores eles obedecem à primeira lei de Ohm, ou seja, a resistência elétrica é constante independentemente da DDP aplicada. Então, dessa forma, os condutores ômicos eles também são chamados de condutores lineares. Como pode ser visto no gráfico acima, a curva característica dele é sempre uma reta inclinada em relação aos eixos U e I, passando pela origem 0, 0. Por outro lado, tem alguns tipos de condutores em que a relação U-I não é constante, eles são chamados de não lineares. Como apresenta a imagem acima, eles podem ter diferentes formas gráficas, exceto uma reta. A segunda lei proposta por Ohm, ela afirma que a resistência elétrica de um resistor, seja ele ômico ou não, é uma característica do condutor, ou seja, ele depende do material que ele é feito, da sua forma, dimensões e também da temperatura que ele está submetido. Então, para um condutor uma forma de fio, a gente pode verificar experimentalmente que a sua resistência elétrica ela depende do comprimento do fio, representado pela letra L, da área da sua seção transversal, A, e do tipo de material que constitui o ρ.
E analisando separadamente cada um desses fatores, nós temos que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. Já no fator da área, a resistência ela é inversamente proporcional. Então, quanto maior for a área, menor vai ser a resistência. E com base nessas análises, a gente pode escrever então que a resistência é a mesma coisa que o ρ vezes o L sobre o A. O ρ ele é um fator de proporcionalidade, é uma grandeza característica do material que é feito condutor e é denominado resistividade. E a resistividade ela só depende da temperatura, não dependendo da forma nem da dimensão do condutor. E na unidade internacional, então, nós temos que a resistência é dada em ohm, que o comprimento do fio é em metros e a área também é em metros quadrados, sendo a resistividade em ohm por metro. E como comentado anteriormente, a resistividade ela varia de acordo com a temperatura, ocasionando então com que a resistência também varie com esse fator. Então, a gente pode calcular a resistência em uma determinada temperatura elétrica, considerando a resistência atual numa temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo, vezes 1 mais o coeficiente de temperatura, vezes essa diferença de temperatura inicial e final. Então, por último, para exemplificar um pouco do que foi abordado, vão ser feitos alguns exercícios de aplicação. Exercício 1. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são de 6 volts e 20 mA. Isso significa que a resistência elétrica de seu filamento é de... Bom, para resolver isso, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm, onde a resistência é a mesma coisa que U sobre I. Então, resistência é 6 volts sobre 20 mA, então é 20 vezes 10 a menos 3, obtendo 300 ohms. E a resistência do filamento ela é variável, então quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistência. Sendo assim, a lâmpada apagada ela tem uma temperatura do filamento menor e, por consequência, a resistência também é menor. Então, por isso, nós escolhemos a alternativa D. Exercício 2. Um fio de cobre tem 2 milímetros de diâmetro e, aplicando uma tensão de 10 volts, isso resulta em uma corrente de 1 ampere. Qual é o comprimento do fio? Para resolver esse exercício, nós vamos aplicar então a segunda lei de Ohm. E, inicialmente, é importante ter algumas informações complementares, como a área da seção transversal do fio, representada aqui pela letra S. Por ser circular, então, nós podemos calcular como πr ao quadrado, e considerando que o fio tem 2 milímetros de diâmetro, então ele apresenta 3,14 vezes 10 a menos 6 metros quadrados de área. Um segundo passo seria descobrir a resistência do fio de cobre. Calculando pela fórmula do Uri, nós encontramos que ele tem 10 ohms. E para continuar o exercício, é importante encontrar alguns valores referentes à característica do cobre. O cobre ele apresenta, tabelado, uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 watts por metro, ou 1,7 vezes 10 a menos 2 watts por milímetro quadrado por metro. E então, dessa fórmula, a gente pode calcular que o comprimento ele corresponde a 1.847 metros do fio. Esse foi um vídeo da plataforma Moretti, eu espero que ele possa ter contribuído de alguma forma para sua formação e desejo bons estudos.